Querido Senhor, Pai Santo que está nos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, por estarmos em tua presença. Obrigado, Senhor, pela tua bondade para conosco. E agora, Pai, suplicamos pela tua igreja. Abençoa os nossos amados irmãos na cidade e no campo. Guarda a tua igreja, guarda, meu Senhor, as crianças na tua igreja, a juventude, as famílias. Toma o primeiro lugar em cada coração, Senhor, manifestando a tua graça na vida da igreja, nos teus santos ministros, Pai, cada servo teu. Amado Senhor, Deus misericordioso, fala conosco, abençoa a nossa audiência, toma em tuas santas mãos os nossos ouvintes, os nossos ajudadores e intercessores. Deus fiel, Deus bendito, ajuda-nos, guarda-nos. No santo nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Toca o Clarim, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce. Esta é a edição 1142, ano 22, e o tema de hoje, meus amados irmãos, a bênção do Senhor e Israel. É bem provável que você não tenha se envolvido ainda no estudo da prosperidade de Israel no deserto. Muita gente tem prosperado e proclama prosperidade na cidade, prosperidade nos dias de hoje, prosperidade na condição mais favorável. Mas e no deserto, no lugar que nunca habitou ninguém? No lugar que não tinha, aparentemente, como uma nação passar 40 anos. Israel passou. A nossa leitura, Números capítulo 32, versículos de 1 a 18. E você vai ficar maravilhado disto se não já tiver lido. Muitos de nós lê a Bíblia sem pensar. Muitos de nós lemos a Bíblia sem meditar, sem ponderar, sem meditar mesmo, sem pensar. Como é que isso aqui era possível desse jeito? Pois é. Então vamos aprender juntos. A nossa leitura, Números 32, 1 a 18, porque é aparentemente fácil prosperar no tempo bom, na terra boa, mas no deserto. Então vamos aprender juntos. Números 32, 1. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em grande quantidade, e viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben, falaram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e aos chefes da congregação, dizendo: Atarote, e Dibon, e Jazé, e Nirra, e Esbom, e Eleale, e Sebam, e Nebo, e Beon, a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel, é terra para gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: se acharmos graças aos teus olhos, dê-se esta terra aos teus servos em possessão, e não nos faça passar o Jordão. Porém, Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: irão vossos irmãos a pelejar e ficarei vós aqui? Porque, pois, desencorajais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes tem dado? Assim fizeram vossos pais, quando os mandei de Cades Barneia a ver esta terra. E chegaram eles até o vale de Escol, e vendo esta terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não entrasse na terra.
o que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia e jurou, dizendo que os homens que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me. Exceto Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Nun, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor. Assim se acendeu a ira do Senhor contra Israel e fê-lo andar errantes pelo deserto 40 anos, até que se consumiu toda aquela geração que fizera mal aos olhos do Senhor. E eis que vós, uma geração de homens pecadores, vos levantaste em lugar de vossos pais, para ainda mais acrescentar o furor da ira do Senhor contra Israel. Se vós vos virardes de seguir o Senhor, também ele os deixará de novo no deserto e destruireis a todo este povo. Então chegaram-se a ele e disseram: edificaremos currais aqui para o nosso gado e cidades para os nossos filhos. Porém nós nos armaremos e passaremos-nos adiante de Israel, até que levemos ao seu lugar, e ficarão as nossas crianças nas cidades fortes por causa dos moradores da terra. Então voltaremos para as nossas casas, até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança. Louvado seja o bendito nome do Senhor. Meus amados irmãos, um texto riquíssimo, uma mensagem maravilhosa para nós. E você que já leu a Bíblia toda, você que já analisou, já estudou, como é que um povo que saiu do Egito, fazia 40 anos, a maioria das pessoas, ou seja, todos que tinham acima de 20 anos quando saiu do Egito, morreu no deserto, com exceção de 2 pessoas, o Calebe e o Josué, daqueles que foram contados. Podia ter mulheres de idade, podia ter outros homens de idade que não foram contados, pessoas que não entraram na listagem militar. Mas os que entraram naquela listagem como militares, como é que diz? Um rolamento ali, era uma espécie de relatório ou um rol, como nós temos rol de membros. Era um rol, era um documento que registrava a presença deles e a linhagem deles. Como é que morre 40? Durante os 40 anos, morre todos no deserto. E este povo chega na terra de Canaã com riqueza, com gado. Pois é. É a bênção de Deus. É a bênção de Deus. Eles tinham feito uma guerra sem querer. Moisés tinha se dirigido aos líderes daquelas nações, pedindo passagem. Nós temos uma terra para entrar, é a terra de Canaã. Nós vamos entrar em Canaã, mas nós temos que passar pela terra de vocês. Hoje as nações têm a limitação do espaço aéreo por causa das linhas aéreas, das aeronaves. Então as nações hoje têm a solicitação e podem permitir ou não passagem pelo seu espaço aéreo.
passagem por cima da sua terra, da sua nação. Mas naquele tempo não existia, então era passar por dentro. E o Moisés pediu passagem àquelas nações. E eles, pelo contrário, nem permitiam passar e nem aceitavam de qualquer forma a presença deles. Então fizeram a guerra. Perderam a guerra, os habitantes dali, muitos foram mortos, os reis foram depostos, o Og e o Sion, e a terra foi solicitada pelos Rubenitas e Gaditas, duas tribos de Israel, que eram numerosas, além da tribo de Manassés, que ficou com uma parte lá. Então, aqui diz que os filhos de Ruben e os filhos de Gade, o versículo 1 deste capítulo 32 diz: os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em grande quantidade, grandes rebanhos. Os homens não tinham terra, 40 anos no deserto, e chegaram lá com esse rebanho. Você já leu ou já ouviu alguém dizer que Israel passou 40 anos no deserto e os seus sapatos não envelheceram? Alguém faz uma pregação que eu queria ter a fé, apesar de saber que é ignorância, que os sapatos deles não se desgastaram. Mas não é que o sapato não se acabou. É que eles tinham muito material para fazer sapato, para fazer sandálias. Porque quem tem gado tem alimento e tem materiais para fazer tenda, que eles faziam tendas de couro, fazia vasilhame de couro. Olha, o couro foi usado para fazer vasilhames para secos e molhados. Tanto se usava o couro para carregar água, para botar azeite, para botar vinho. Os odres eram feitos de couro. E o couro era utilizado para guardar mantimento, para guardar cereais. Claro que eles não tinham como cultivar cereal ali, mas se eles adquirissem cereal numa daquelas nações próximas, eles podiam guardar em recipientes de couro, sacos de couro, uma espécie de surrão de couro. Resultado, eles chegaram ali em Canaã com grande quantidade de gado. Pelo menos essas duas tribos tinham grande quantidade de gado. O versículo 2 diz que vieram a Moisés. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben falaram a Moisés, que era o juiz, e a Eleazar, que era o sacerdote, e aos líderes da congregação, aos chefes do povo, aos anciãos do povo. E eles disseram lá para esses líderes: Atarote, isso aqui era nome de cidade dos amorreus. Atarote, Dibon, Jazé, Nimra, Esbom, Eleale, Sebam, Nebo
E B1. A terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado, e os teus servos têm gado. Dê-se-nos esta terra. Disseram mais: se achamos graça aos teus olhos, dê-se esta terra aos teus servos em possessão, e não nos faça passar o Jordão. Esta terra para nós está de bom tamanho. Aqui nós temos como criar nossos rebanhos. Aqui nós temos como prosperar por causa dos nossos rebanhos. Então nós ficamos satisfeitos aqui. Moisés e os demais ouviram e disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: irão vossos irmãos à peleja e ficareis vós aqui? Ou seja, Moisés sabia, todo mundo sabia. Deus tinha dito e muitas vezes: a terra o Senhor deu, mas eles teriam que tirar parte dos moradores. O Moisés diz: vocês querem ficar aqui, os irmãos de vocês, e fazer para esta conquista de terra sozinhos? Irão vossos irmãos à peleja e vós ficareis aqui? Aí Moisés evocou o que aconteceu com os espias. Moisés disse: por que, pois, desencorajais o coração dos filhos de Israel, para que não possua a terra que o Senhor lhes tem dado? Isso não vai ajudar. Essa decisão de vocês vai atrapalhar. Assim fizeram vossos pais. Moisés foi lá na questão dos espias. Assim fizeram vossos pais quando eu mandei de Cades Barneia para ver esta terra. Moisés tinha enviado 12 espias, um por cada uma das tribos. E aqueles 12 homens foram com a missão de observar a terra, as cidades, os lugares que eram fortalezas, os lugares que eram mais simples, portanto mais fácil de conquistar. E quando eles voltaram, eles desencorajaram a congregação. E o Moisés está dizendo: chegando eles até o vale de Escol, vendo esta terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não entrasse na terra que o Senhor lhes tinha dado. Eles observaram a terra, levaram até uma parreira nas costas, né? Um cacho de uva enfiado numa haste. Na verdade, não era um cacho, era uma parreira cheia de frutos. E quando eles chegaram lá, disse: olha, a terra é boa, tem terra para todo tipo de cultivo. Olha aqui o que a gente trouxe, mas lá os homens são altos, a gente parecia umas formigas na frente deles. O exagero era cruel. A gente parecia gafanhotos na frente deles. Os homens são altos, as muralhas são altas, são terríveis, e nós não vamos entrar lá nunca. Moisés está dizendo isto para aqueles que estavam querendo ficar na Cisjordânia. Hoje, aquela terra chamada Cisjordânia já pertenceu aos Rubenitas e aos Gaditas, 2 tribos de Israel. Aí o Moisés está lembrando, trazendo a história à tona, e diz: então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia, e o Senhor jurou dizendo:
que os homens que subiram do Egito, de 20 anos para cima, não vão entrar na terra da promessa. A terra que eu prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, eles não vão ver, porque não perseveraram em me seguir, exceto, ou fora, Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Nun. Estes perseveraram em seguir o Senhor. No versículo 13, Moisés repete o que aconteceu. Assim se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e fez Israel andar 40 anos errante pelo deserto, até que se consumiu aquela geração que fizera mal aos olhos do Senhor. Moisés agora vai aplicar no versículo 14. Eis que vós, uma geração de homens pecadores. Moisés tinha autoridade, conhecimento, sabia. Eis que vós, uma geração de homens pecadores, vos levantaste em lugar de vossos pais, para ainda mais acrescentar a ira do Senhor, o furor da ira do Senhor contra Israel. Se vós vos virardes de segui-lo, ele também vos deixará de novo no deserto. Se vocês não quiser comunhão, não quiser seguir, não quiser obedecer, vão ficar no deserto de novo. E destruirei a todo este povo. O profeta falou. O profeta Moisés. Então eles sentiram. O versículo 16 diz que eles chegaram-se a ele e disseram: nós vamos participar de tudo. Edificaremos currais aqui para o nosso gado, construiremos cidade para nossos filhos e nos armaremos e apressando-nos adiante de Israel. Nós vamos participar até que levemos ao seu lugar. E ficarão as nossas crianças nas cidades fortes por causa dos moradores da terra. E não voltaremos para nossas casas até terminar a guerra. Até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança. Era a promessa de Deus que precisava ser obedecida, a instrução de Deus. A terra era prometida a Israel, mas os cananeus não sairiam de mãos beijadas, não entregariam de mãos beijadas. Muito embora Deus tenha operado de uma forma poderosa, e em muitas situações tinha lugares que Deus enviava uma praga de abelhas, e eles ficaram completamente impedidos de morar ali. Aí eles fugiam. As abelhas fazendo o trabalho do exército que Deus ordenava. As abelhas afugentando, tirando os moradores daqueles lugares. O nosso Deus é assim, é por isso que ele é chamado Senhor dos Exércitos. Ele forma batalhão até de abelhas. E Moisés, meus amados irmãos, não entrou na terra prometida. Aqueles homens ficaram ali, depois tiveram uma grande confusão com Israel, já nos dias de Josué, porque eles fizeram um monumento. Fizeram lá um altar, e tinha uma ordem para não fazer, para o culto ser centralizado, celebrar o culto e levar a oferta só no lugar que o Senhor apontasse, e eles fizeram ali um altar e deu uma grande confusão com os outros, porque achavam que eles queriam formar ali, digamos, uma nação e até mesmo uma religião. Então, meus irmãos, aqui nós aprendemos na palavra de Deus, a bênção de Deus até no deserto. O povo morreu. Os que saíram do Egito
acima de 20 anos, todos morreram no deserto em 40 anos. Agora, os herdeiros, os filhos, ficaram com aqueles grandes rebanhos e chegaram em Canaã com rebanhos, muito gado, gado em grande quantidade. Sem descrever, mas devia ter todo tipo de gado. Portanto, como a língua hebraica permite associar, a criação de bode é gado, a criação de ovelha é gado e a criação bovina é gado. Portanto, gado grande e pequeno. A bênção de Deus no meio do nada, no meio do deserto. É assim que Deus faz com você e comigo. Foi assim que Deus fez com Israel. E Deus continua o mesmo, não mudou. Nós vamos orar e suplicar a bênção do nosso Deus. Hoje nós vamos suplicar a bênção do Senhor pelos nossos amados irmãos, sempre conosco, desde 1988 que eu tenho esta família me ajudando. O irmão José Pereira e a sua família. A esposa é Albaniza, tem os filhos e filhas. Hoje é uma família grande, porque casaram e geraram filhos, mas só os filhos do Pereira mesmo, do irmão Pereira, é aqui a Sueli, a Suelene, o Paulo César e o Marcos. O Marcos tem sua esposa Neide, o Paulo César, sua esposa Jerusa e sua filhinha Isabela, e a Sueli tem filhos, mas nos seus nomes são três filhos da Sueli, e a Suelene não tem filhos, não casou. Suelene continua com os pais. Vamos orar por eles, pedindo a graça do nosso Senhor. Bendito Senhor, Pai querido que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Obrigado, Senhor, pela vida, pela salvação, pela tua graça, pelo teu amor, pelo teu perdão. Obrigado pela tua igreja. Agora, Senhor, estenda as mãos sobre a tua igreja, guardando, meu Senhor, os pastores, os ministros, na cidade, no campo. Guarda os meus irmãos. Ó Deus fiel, guarda a tua igreja, dá graça ao teu povo em todo lugar. Te apresentamos o irmão Pereira e a sua família. Guarda eles, ajuda eles, dá saúde, dá vigor, dá graça. Continua, Senhor, com as mãos estendidas sobre o teu servo, a sua vida e a sua família. Pai querido, Senhor da glória, ouve a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus vos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.